A paz do Senhor a todos. Como é bom, né, estarmos mais um domingo, mais uma vez aqui na presença do Senhor. E no dia de hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus falou muito ao meu coração. Espero que todos recebam, assim como eu recebi também. Amém? Vamos orar. Vamos orar ao Senhor. Hoje, né, começamos ontem essa quarentena aqui em Recife, em que os carros só podem sair placa ímpar, placa par, ou seja, então estamos mais isolados. Mas tenham fé. O Senhor, Ele está trabalhando, Deus, Ele vai nos tirar dessa situação. O Senhor vai, Ele está operando em favor do seu povo, em favor da sua igreja. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Santo e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por mais uma semana que nós vivemos. Ó Pai, toma em Tuas mãos esse momento, ó Deus, fala aos nossos corações. Campa Teus anjos, Senhor, ao redor de cada um, meu Deus. Está nos ouvindo, cada um da Tua igreja. Meu Pai, nos guarda, Pai. Nos livra de todo mal, Senhor Deus. Nos dá um dia de paz e de alegria, Senhor, é o que eu te peço, ó Deus. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, é o que eu te peço, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Abram aí a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Eu quero compartilhar com vocês aí um texto, verso 33 e 34. Esses dias são tão maus e essa é uma palavra de consolo para as nossas vidas. Uma palavra que vai trazer refrigério. Amém? Então, Mateus capítulo 6, verso 33, 34. Diz assim a palavra do Senhor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Que o Senhor Ele aplique a sua palavra aos nossos corações. Deus, Ele é bom, igreja. É um Deus bom. E eu quero começar essa mensagem dando um testemunho que eu ouvi ontem. Uma pessoa falou, uma pessoa chegou e disse assim, que sentiu muito desejo de dar uma oferta a um missionário. E muito apertado ele estava, mas ela estava com esse desejo de dar essa oferta. E assim ela fez, essa pessoa, foi lá, sacou o dinheiro e depositou na conta do missionário pela manhã. Quando foi na tarde, ela disse que outra pessoa ligou para ela e depositou um dinheiro na conta dela, mais do que aquele dinheiro que ela havia depositado ao missionário. Então, percebam, igreja, que apesar dessa dificuldade toda, Deus é quem cuida de nós. Deus, Ele espera que a gente semeie, E é isso que eu quero. Não quero só trazer uma palavra de consolo para você no dia de hoje, mas de incentivo para você semear na obra do Senhor, semear na vida dos homens e mulheres que estão longe, que estão precisando de dinheiro em toda essa circunstância que nós estamos vivendo. O texto que nós acabamos de ler, ele vai nos ensinar isso, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vivemos em dias difíceis. Muitos perderam trabalho, muitos tiveram salários reduzidos. Dias realmente que, meu Deus, eu converso com pessoas idosas e elas dizem, eu nunca pensei que um dia eu ia viver isso. Já vivi tanta coisa nesse mundo e estou passando por isso. Uma crise dessa, uma crise onde ninguém pode sair de casa, está todo mundo preso, e aí vem inquietações, vem ansiosidade. O dinheiro, quem tem um dinheirinho na poupança já está acabando, porque não está entrando dinheiro e está se pagando as contas não param de chegar. Meu Deus, que dias maus estamos vivendo.
Mas eu quero dizer para vocês que Deus, Ele é um Deus todo-poderoso que tem cuidado do seu povo. E é isso que eu quero mostrar a vocês. Não fechem a Bíblia não, continue com ela aberta em Mateus, no capítulo 6. Vejam aí o que diz o versículo 8 do capítulo 6. A parte B, eu vou ler ele todo, mas o que interessa é a parte B. Não vos assemelheis, pois, a eles. Jesus está se referindo aos fariseus, tá? Porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Aleluias. Então se a gente vê também o verso 32, vai dizer assim, ó, porque todas estas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Nesse primeiro ponto, eu quero trabalhar com vocês, conversar com vocês sobre a onisciência de Deus. Deus, Ele é onisciente. Ele sabe do que a gente precisa. Deus, Ele sabe quais são as nossas necessidades, nossas reais necessidades. O salmista vai falar lá no Salmo 139 que a palavra nem lhe chegou à boca, Deus já a conhecia. Vai falar que Deus está em todos os lugares. Se Ele faz uma cama no abismo, Deus está. No mais alto monte, Deus ali também está. Veja, Deus, meus irmãos, Ele conhece nossas necessidades. Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos. Ele sabe o que nós estamos vivendo. Ele sabe o que nós estamos passando nesses dias tão maus, tão difíceis. Deus sabe de todas as coisas. A questão é como nós lidamos com isso. Como nós tratamos essa verdade de Deus para as nossas vidas. Porque é fácil dizer que Deus sabe de todas as coisas, o difícil é viver isso. O difícil é viver isso. Viver confiando em Deus, viver esperando em Deus. Mas entendam, Deus sabia em todo momento, Ele sabe de todos os momentos que estamos passando. Deus sabia do momento que Davi ia passar ao enfrentar o gigante Golias. Deus sabia quando os amigos de Daniel iriam ser lançados na fornalha de fogo. Deus sabia quando Daniel iria ser lançado na cova dos leões. Deus sabia de todas as dificuldades que as dificuldades que Jó iria passar. Deus sabia do que eles necessitavam, mas Deus não os impediu de serem levados a esses lugares. Sabe, não é porque estamos passando por dificuldades que Deus esqueceu da gente, pelo contrário. Deus, Ele sabe daquilo que precisamos, Deus, Ele sabe de todas as coisas, as nossas angústias, os nossos temores. Ele sabe, meus irmãos. Mas Deus, Ele espera de nós uma reação em relação a isso, a essa situação que nós estamos vivendo. Ele espera que a gente confie nele, mais nada. Ele sabe, é isso que Ele espera da gente, é isso que Ele espera do seu povo. Porque Davi teve a opção de não enfrentar o gigante Golias, mas ele escolheu ir. Daniel teve a opção de não ter sido levado à cova dos leões, mas ele preferiu ser levado às covas dos leões do que desobedecer a Deus. Os amigos de Daniel sabiam, Mesaque, Abdenego, Sadraque, Mesaque e Abdenego, sabiam, eles tinham a opção de que se eles não desobedecessem a Deus, eles não iriam à fornalha de fogo, mas eles preferiram obedecer a Deus e foram levados à fornalha de fogo. Enfim, Deus sabe e Deus espera de nós essa atitude em confiar nele, em fazer o certo que Ele quer que a gente faça, o certo que Ele espera que a gente faça. Ele é onisciente, meus irmãos, Ele sabe, Ele conhece, Ele nos conhece por dentro e por fora. Ou melhor, Ele nos conhece desde antes da fundação de todas as coisas. Ele já escreveu o nosso nome, Ele já tinha o nosso nome escrito, Ele já tem uma história escrita para a gente desde antes da fundação de todas as coisas. A questão é, estamos dispostos a viver a história que Ele escreveu para a gente? Estamos dispostos a viver aquilo que Deus planejou para a gente? Dentro desse planejamento, Deus, meus irmãos,
Deus, ele tem não só momentos bons, mas dificuldades também. Confie em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus, porque sempre depois do deserto vem o tempo de bonança, vem o tempo de colher o que foi plantado. Veja um testemunho que eu falei logo no início. A pessoa estava com dificuldade financeira, mas ela escolheu fazer aquilo que Deus colocou no coração dela, que foi ofertar na vida de um missionário em outro estado. O missionário estava em outro estado. E Deus é tão bom e provou o coração daquela pessoa que logo, algumas horas depois, Deus a abençoou, lhe dando mais do que aquilo que ela havia ofertado na vida do missionário. Meus irmãos, Deus, Ele nos conhece. Ele conhece. Então essa é uma verdade que eu quero trazer para nós nesse tempo de dificuldade. Deus sabe qual é a tua necessidade. Amém? Ele sabe qual é a tua necessidade. Uma outra verdade nesse tempo de dificuldade que eu quero tratar com vocês está no capítulo 6, tá? Eu quero trabalhar o capítulo 6. Já que o contexto desse capítulo 6, ele trata sobre isso, sobre tesouros no céu, cuidados e inquietações, em oração, em dar esmolas, em jejuar, em perdoar. Ou seja, atitudes que Deus espera da gente nesses momentos difíceis. Né? Então, a gente viu que Deus é um Deus onisciente. No verso 21 e no verso 24 vai dizer assim, ó, capítulo 6, verso 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Veja, primeiro eu quero trabalhar o versículo 21. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Qual é o teu tesouro? As coisas dessa terra ou as coisas de Deus? Porque aonde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Os teus olhos, eles brilham com as coisas dessa vida ou com as coisas de Deus? Sabe? Essa é uma questão, porque Deus, ele olha para o nosso coração, Deus, ele olha, e o coração do homem está cheio do tesouro que ele busca, ou seja, na terra, ou seja, nos céus. Quais são as coisas que temos buscado? Talvez a gente nesse tempo mal tenha, busque coisas que não agradem a Deus para suprir nossas necessidades. Tente de alguma forma ou de outra o pão de cada dia, sabe? Trabalhamos, buscamos, fazemos do nosso braço a nossa força. Se esse for o tesouro que tu tens buscado, meus irmãos, eu lamento dizer, você tem buscado o tesouro errado, porque o seu coração vai se encher com as coisas dessa vida. Mas pastor, eu não tenho o que comer, pastor, eu não tenho onde arrumar dinheiro. Confia em Deus, meu irmão. Confia em Deus. Não precisa se utilizar de artifícios mundanos para buscar o pão de cada dia, mas busca a presença do Senhor, porque é Ele que supre. Confia em Deus. É Ele que supre. O verso 24, ele vai nos falar algo interessante, de que ou nós amamos a Deus ou nós amamos ao mundo, as riquezas, a Bíblia chama aqui ao Deus, a Mamon. A Mamon, meus irmãos, é um espírito maligno de riqueza, é um espírito maligno aonde ele vai gerar em nós essa necessidade do ter, de buscar desenfreadamente, em olhar as coisas da terra. O nosso tesouro são as coisas da terra. É isso que esse espírito maligno vai operar na vida das pessoas. Quando o nosso coração está voltado para as coisas do mundo, esse é o gatilho para esse espírito maligno atuar na vida da gente. E eu quero ler aqui com vocês algumas coisas sobre esse espírito de Mamon,
sobre esse espírito maligno. Na verdade, esse espírito, ele exalta o corpo e as exigências da carne. É ele que desperta nas pessoas o ter, o querer, o juntar. Tudo aquilo que é contrário à Bíblia, que é dar, que é ser, amar ao próximo, ele gera nas pessoas o oposto. Ele gera o oposto, ele traz ansiedade com o dinheiro, ele traz a sensação de que nunca tem o suficiente, de que vai faltar. O cara tem até dinheiro na poupança, o cara está até recebendo, mas olha essa crise toda de não vou ter dinheiro, e aí começa a fazer, a buscar, a pessoa começa a esquecer de Deus, começa a vir o desespero. Isso é a atuação desse espírito maligno. Ele traz a desordem financeira, né? Onde é que eu coloquei meu dinheiro? O meu dinheiro não dá mais nada para nada, sabe? São frutos da atuação desse demônio, desse espírito maligno. Compras desnecessárias, compulsivas, a avareza, a cobiça, né? E aí a avareza a avareza também nós incluímos aí a questão do não dizimado, não ofertado, não das esmolas, do não ter cuidado com o próximo. Isso é a operação desse espírito maligno na vida das pessoas, sabe? Porque o tesouro dela está na terra. Então o que começa a operar é esse Deus que opera na terra. Esse falso Deus, né? Esse Deus da riqueza que opera na terra. Esse espírito maligno. A pessoa é sempre escrava do débito, é sempre fazendo prestações. Ela quita um carro e logo quer passar para um carro novo, um carro melhor, nunca está satisfeita, está querendo sempre ir renovando sempre as parcelas. Meus irmãos, quando o nosso tesouro é nessa terra, quem opera na nossa vida é esse demônio. É esse demônio, onde ele vai estar sempre falando assim nos ouvidos, ó, não dê a mim. Pega tudo que tu podes, ainda que tu não possas. Engana ao próximo, se for para tu ganhar. Segura o que é teu, dá, te faz perder tudo. Te preocupa com tudo. Trabalha nesse dia como se fosse qualquer outro dia. Enfim, são frases que esse demônio ele lança na mente das pessoas, porque ele envolve as pessoas nisso. E as pessoas passam agora a viver para esse tesouro, busca dessa riqueza humana. Sabe? E isso daí não agrada a Deus, meus irmãos, porque Deus ele conhece o coração do homem, e ele espera que o nosso coração esteja cheio dele, das coisas dele. Confiar nele, viver para ele, para o Deus único, Deus vivo e verdadeiro, que cuida, que nos sara, que nos supre. Lembram do primeiro texto que nós acabamos de ler, que Deus ele é onisciente, ele sabe que nós precisamos. Então, se Deus sabe que a gente precisa, Deus ele espera que o nosso coração esteja confiante nele, seja cheio das coisas dele, que o nosso tesouro seja o reino dos céus e a sua justiça, porque essa é a maior prova de que nós confiamos em Deus, quando o nosso coração, quando o nosso tesouro são as coisas do céu e não as coisas dessa terra. Não viva ansioso, não viva, meus irmãos, para esta terra, buscando as coisas. Não junte tesouro nesta terra, aonde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam. Amém, meus irmãos? E por fim, eu quero compartilhar com vocês mais um texto, aqui no capítulo 6, agora o verso 25. Vai dizer assim, ó: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Aí pula lá para o verso 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Meus irmãos, por que tanta ansiedade? Tanta inquietação pelo ter? Se Deus é onisciente e Ele espera que o nosso coração, que o nosso tesouro seja o céu, por que viver
para as coisas dessa terra. A gente acabou de ver que quando o nosso tesouro são as coisas dessa terra, quem opera na vida da pessoa é esse espírito maligno da riqueza, o mamon. E ele vai operar exatamente lançando sobre as mentes, os corações, a ansiedade, a inquietação. Meu Deus, o que eu vou vestir, o que eu vou comer? Meu Deus, o que eu vou beber? Meu Deus, e agora, o que vai ser de mim, o que vai ser da minha família? Vou morrer de fome. Meus irmãos, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Lança fora essa inquietação, lança fora essa ansiedade. Lance fora. Não viva ansioso. Não viva nesse tempo de dificuldade ansioso, inquieto, perturbado, incomodado. Lance sobre a cruz tudo isso. Lance sobre Cristo Jesus. Porque é Ele que nos supre, é Ele que providencia o que é necessário. Nós acabamos de ver isso. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe. Ele sabe quais são as nossas necessidades. Ele sabe, meus irmãos. Não seja um tolo. E não deixe esse espírito maligno controlar a sua vida e lhe perturbar com inquietações, com os cuidados dessa vida. Oh, igreja do Senhor, talvez você pense assim, é fácil o pastor estar falando isso. Não, não é fácil não, meus irmãos, é muito difícil viver isso aqui que eu estou falando, que Deus ministrou ao meu coração. É muito difícil viver, porque as contas chegam todo mês. Mas a inquietação, a ansiosidade, isso daí só vai tirar a tua paz. Só vai tirar aquilo que Deus tem preparado para ti. Só vai tirar o foco do teu coração. Só vai tirar, meus irmãos, vai te levar a buscar tesouros nessa terra. Vai te levar a não confiar em Deus, a confiar em Deus e saber que Ele é onisciente e sabe das tuas necessidades. É por isso que o texto que nós lemos foi: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentados. E tudo aquilo que a gente necessita vos serão acrescentados. Porque Deus sabe, meus irmãos. Se levante. Se levante. Erga a sua cabeça, lave seu rosto, pare de chorar. Vá orar, vá se humilhar diante de Deus, vá buscar a Deus. Coloque diante de Deus. Deus bem sabe quais são tuas necessidades, mas coloque diante de Deus. Coloque diante de Deus. Porque Deus, Ele não quer que tu viva murmurando. Ou vocês acham que Deus não sabia que lá no deserto o povo ia precisar de água, o povo ia precisar de comida? Mas ao invés de Deus ter visto um coração dependente de Deus na vida daquele povo, Deus olhou um coração murmurador, um coração inquieto, um coração cobiçoso pelas comidas do Egito, pelo conforto que eles tinham lá no Egito. Entendam, eles eram escravos. Só porque eles comiam comida boas lá, o coração deles desejou, o tesouro deles era aquela comida boa. Eles esqueceram de que eles estavam na presença de Deus, que o próprio Deus os havia tirado da servidão e estavam levando a uma terra prometida que mana leite e mel, a herdar uma terra, o cumprimento da promessa que tantos eles ouviam falar de Abraão, Isaac, Jacó. Entendam, a gente às vezes se atrapalha tanto com as coisas dessa vida, se fica tão inquieto e esquecemos do que Deus tem prometido, das promessas de Deus. Mas entendam algo também, para alcançarmos essas promessas, se faz necessário passarmos pelo deserto, se faz necessário passarmos pelo vale da sombra da morte, se faz necessário enfrentarmos gigantes, sermos lançados em cova de leão, em fornalha de fogo, se faz necessário viver, passar por tudo isso, mas Deus espera algo do seu povo, confiança nele. Deus espera algo do seu povo, que o coração do seu povo esteja nele, nas coisas dele. Deus espera que a gente confie que Ele é quem cuida de nós. Ele cuida de você, meu irmão. Ele sabe que tu precisa, aleluia.
Ele sabe. Mas Ele quer ver qual é o tesouro que está no teu coração. Se são as coisas dele ou as coisas dessa terra. Aleluias. Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de promessa. Aleluias. É o caminho que nos leva para o deserto, é luz na escuridão. Isso é uma música. Aleluia, que a gente possa viver isso, que a gente possa entender isso. Confie em Deus, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluias. Confie nele. Tenha o seu coração nas coisas dele. Porque é para onde Deus olha, o coração do homem não é aquilo que tu tem, não é aquilo que tu conquista, não é quem tu és nessa sociedade, mas é o teu coração, é quem tu és nele, é quem tu és na presença dele. É isso que Deus olha, é isso que Deus enxerga, um coração contrito e quebrantado, um coração dependente dele. Aleluias. Porque é Deus quem cuida de nós. É Deus quem cuida de você. Ele sabe. Seja sábio nesse tempo de dificuldade. Entenda os tempos. Porque é tempo não de buscar as coisas dessa terra, mas as coisas de Deus. É tempo disso. E tu vai ver o milagre acontecer na tua vida. Não estou dizendo que tu vai ficar rico nesse tempo de pandemia. Eu estou dizendo que tu vai ficar rica da presença de Deus, da graça de Deus, do suprir de Deus. Porque se fizer necessário, Deus faz chover do céu comida. Se fizer necessário, Deus faz brotar da rocha a água na tua vida. E é isso que Ele faz para aqueles que o amam. É isso que Ele faz para aqueles que nele confiam. Não fiqueis inquietos, não fiqueis ansiosos, não fiqueis tristes. Porque eu só tenho um pão com manteiga, ou talvez não tenha nada para comer. Espera, confia no Senhor. Que rasga nele, busca as coisas de Deus, começa a lançar fora esses tesouros terrenos do teu coração e começa a se alimentar agora com as coisas de Deus. A buscar, é o mapa do tesouro, é a tua palavra, é a palavra de Deus, é a tua Bíblia que está aí na tua mão. Começa a desfrutar, começa a encontrar a maior riqueza desta vida, que é a palavra de Deus, que é a vida em Deus. Aleluia. Aleluias. Deus cuida de nós, igreja. É Deus quem cuida do seu povo. É assim que eu quero encerrar essa reflexão. Deus é quem cuida do seu povo. Não desanime, não desiste. Entendam, Ele é onisciente e conhece a tua necessidade. Entendam, Ele busca o coração que tem o tesouro nele e não nesta vida. Entendam, é Ele quem cuida de nós. Então confie nele. Confie nele. E medite nesse capítulo 6 por inteiro. Porque coisas lindas. Enquanto nesse tempo de dificuldade a tendência é a gente se guardar, é a gente não abençoar, é a gente pensar só em nós, porque é isso que esse demônio quer, esse espírito maligno de Mamon, que seja eu, o egoísmo. Eu tenho que pensar em mim, eu tenho que me guardar. Se você ler com calma esse capítulo 6, Jesus vai estar sempre explicando, mostrando como o fariseu faz e como não é para fazer. Enquanto o fariseu ele dá esmola publicamente, Jesus diz, olha, dá secretamente, não deixe que a tua mão direita saiba, não deixe que a tua mão esquerda saiba o que a tua mão direita está fazendo. Ou seja, dê em secreto. Aleluias. Enquanto o fariseu ele ora nas praças, em alta voz para que as pessoas vejam ele, Jesus ensina, vai para o teu quarto e ora em secreto. Tá? Ora pelo teu próximo, ora pelo teu irmão, ora pela nação, ora, é dar. Entendam, esmola é dar, orar é dar. Se a gente observar aqui na oração do Pai Nosso, no verso 14, porque se perdoarmos os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. É tempo de perdão, meu irmão, perdoe, dê o seu perdão. Vejam, leiam com calma, que esse capítulo 6
ele nos ensina exatamente o contrário do que esse demônio, ele quer que a gente seja egoísta, que a gente viva para nós. Ele manda a gente orar, ele manda a gente jejuar, ele manda a gente perdoar. Ele diz para a gente guardar, ter tesouro nos céus, buscar as coisas dos céus. Ele diz para a gente não viver ansioso e ansioso e inquieto, mas que a gente tem que buscar as coisas de Deus. Percebam que o capítulo 6 inteiro nos ensina a dar, nos ensina a viver buscando as coisas de Deus, nos ensina a viver contra o sistema, contra a religiosidade, a viver contra tudo aquilo que a gente tem vivido até antes dessa pandemia dentro das nossas igrejas. Estávamos juntos, mas ao mesmo tempo estávamos separados. Estávamos sem máscaras, mas na verdade existia uma máscara maior, escondendo quem nós realmente éramos. E se Deus quiser, ao terminar tudo isso, possamos viver verdadeiramente sem máscaras. E verdadeiramente a verdadeira unidade que Deus espera que a gente viva, em que o meu próximo é mais importante do que o meu próprio querer, que o meu próximo é mais importante do que os meus desejos e ansiedade, meus desejos e quereres. Então, meus irmãos, descanse no Senhor, confie nele, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vós. Que o amor de Deus Pai encha, inunde a sua vida. E as divinas e santas consolações do Santo Espírito de Deus inunde cada vez mais você. Que Deus te abençoe. Que o Senhor envie anjos aí na sua casa para te guardar e proteger desse mal. Que o Senhor possa estar quebrantando o teu coração e te fazer entender que esse é o tempo de se semear no Senhor, de viver para Deus, de aprender e entender o que Deus quer, que é exatamente que a gente busque primeiro a Ele e as coisas dEle, e descanse nele, nos braços dEle. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.